Bom dia, senhoras e senhores. Sou Adriana Bose, docente da Universidade Estadual de Santa Cruz, e em nome da universidade, iniciamos neste momento a cerimônia de abertura do primeiro workshop de imunologia, com o objetivo de discutir atualizações imunológicas em tempos de Covid-19. Este evento está sendo promovido pelo Laboratório de Imunobiologia da UESC e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Departamento de Ciências Biológicas, Nova Analítica e Beckman Coulter. O workshop reunirá professores e pesquisadores das áreas de imunologia, bioquímica, virologia e psiquiatria, que trarão para discussão, juntamente à sociedade, a temática de imunologia no contexto da Covid-19, contribuindo para a divulgação e compartilhamento do conhecimento científico. Haverá também participação do coral da UESC e do músico mineiro Diego Nandes, que agregarão cultura ao evento. Saudamos e agradecemos as autoridades aqui presentes. Magnífico reitor, senhor professor Alessandro Fernandes de Santana, pró-reitor de extensão da UESC, senhor professor Neurivaldo José de Guzzi Filho, diretora do Departamento de Ciências Biológicas da UESC, senhora professora Fernanda Amato Gaiotto, líder do Laboratório de Imunologia da UESC e coordenadora do evento, senhora professora Jane Lima dos Santos. Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial aos coordenadores, vice-diretores, alunos, professores, servidores e a comunidade que estão nos assistindo neste momento. Convidamos a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro, na voz do senhor Robenildo Bispo de Jesus e no teclado da senhora professora Solange Skromov, ambos integrantes do coral da UESC. Em seguida, assistiremos a um breve vídeo de boas-vindas do nosso evento. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Se em teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Para dar as boas-vindas, convidamos a professora Jane Lima dos Santos, coordenadora do primeiro workshop de imunologia, atualizações imunológicas em tempos de Covid-19. Olá a todos, cumprimento o magnífico reitor, professor Dr. Alessandro Fernandes de Santana, o pró-reitor, professor Neurivaldo Guzzi, e a diretora do DCB, professora doutora Fernanda Gaiotto, e doutora Adriana Bose, nossa coordenadora. Muito bom estar aqui com vocês. Apesar do luto mundial e diário que estamos vivendo há mais de 8 meses, nós, integrantes do LIB, Laboratório de Imunobiologia da UESC, externamos nossa satisfação em fazer parte deste evento, que reunirá pesquisadores brasileiros de excelência para discutir imunologia, área integralmente vinculada a todo tipo de processo, saúde e doença, e sendo assim, de extrema relevância nesse momento de pandemia, o qual estamos vivendo. Queremos compartilhar aqui a satisfação desse primeiro workshop de imunologia da UESC ter nascido no LIB. O LIB surgiu em 2013, de forma precária, e foi crescendo. Entre 2012 a 2017, graças ao apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB, tivemos projetos aprovados e financiados, o que nos permitiu equipar o laboratório para fazer imunologia na UESC. O laboratório já qualificou recém-doutores, pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos e discentes de iniciação científica, além de inseri-los em projetos desenvolvidos em comunidades de toda a região Ilhéus e Itabuna. Dessa forma, o LIB tem servido com muita garra ao tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão, o que reforça a importância e a necessidade do nosso país em investir pesadamente em educação e pesquisa científica. Por fim, o evento idealizado pelo LIB baliza a expansão da área de imunologia na UESC. E, por isso, esperamos levar a todos um evento de qualidade e desejo que seja proveitoso. Obrigada. Agradecemos a professora Jane e ouviremos neste momento a diretora do Departamento de Ciências Biológicas da UESC, senhora professora Fernanda Amato Gaiotto. Eu agradeço os organizadores desse evento por esse convite para fazer parte dessa mesa e cumprimento, em nome do professor Alessandro Fernandes de Santana, nosso reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, os demais membros dessa mesa. É uma satisfação muito grande para nós do Departamento de Ciências Biológicas dar as boas-vindas a todos os participantes desse importante evento para a nossa região do sul da Bahia e também para o Brasil. É uma satisfação grande para mim, enquanto diretora, ver o tanto que o Laboratório de Imunobiologia da UESC cresceu nesses últimos anos, assim como a professora Jane Lima acabou de relatar. É uma alegria muito grande
perceber esse evento com essa envergadura sendo apresentado de forma online, infelizmente, por conta da pandemia, mas eu acredito que seja um marco importantíssimo para o grupo de pesquisa, que tem pessoas muito competentes formando esse grupo e agregando mais pessoas, não só da própria Universidade Estadual de Santa Cruz, como de outras universidades tão importantes do Brasil e do exterior, como esse evento vai mostrar para vocês. Então, eu queria parabenizar as organizadoras do evento, a equipe toda, e dar as boas-vindas. Eu espero que todos vocês aproveitem bastante essa oportunidade e dizer que o Departamento de Ciências Biológicas aqui da UESC está de braços abertos para receber cada um de vocês que queira fazer parte dessa comunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Neste momento, convidamos o pró-reitor de extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz, o senhor professor Neurivaldo José Deguzzi Filho. Olá a todos, eu gostaria de cumprimentar os membros da mesa, o professor Alessandro, nosso magnífico reitor, a professora Fernanda, prezada diretora do DCB, minha colega Jane, coordenadora do laboratório, e professora Adriana. Eu gostaria de parabenizar pela iniciativa da organização do evento, um evento tão importante nesse momento que estamos passando. Um momento este que está sendo de muita aprendizagem na área de extensão. Os momentos presenciais, tão importantes, diria, essenciais, para as ações de extensão, estão sendo muito prejudicados. A essência da extensão, que é a troca de conhecimento mútuo entre universidade e comunidade, está tendo que ser reconfigurada, utilizando a internet como principal instrumento de disseminação de informações. E nós temos conhecimento de que boa parte da população não tem acesso, principalmente se pensarmos naqueles em vulnerabilidade social, alvo principal das nossas ações de extensão. Eu vejo que se antes da pandemia a nossa preocupação como extensionista estava em realizar ações para este público, hoje, com o negacionismo da ciência que se instalou em nosso país e cada vez mais em evidência, nós temos que pensar em ações que minimizem também o que chamo de vulnerabilidade intelectual, que está tão presente em todas as classes sociais de nosso país. Daí a importância de eventos como este que está se iniciando hoje, que são eventos assim que devem estar cada vez mais presentes nas redes para minimizar a ação de informações falsas que estimulam a ignorância, a incompreensão e, por que não dizer, a intolerância. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e parabenizo toda a comissão organizadora pelo evento e que desejo que tenha sucesso, que tenha um número muito grande de interessados, porque estamos precisando muito de informações nessa área de imunologia, que é o objetivo deste evento. Gostaria de agradecer. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor reitor, professor Alessandro Fernandes de Santana, para a sua homenagem e abertura dos trabalhos do primeiro workshop de imunologia da Universidade Estadual de Santa Cruz. Obrigado, professora Adriana. Eu cumprimento aqui ao nosso pró-reitor de extensão, professor doutor Neurivaldo Guzzi, nossa diretora do Departamento de Ciências Biológicas, professora doutora Fernanda Gaiotto. Cumprimento aqui a coordenadora do nosso laboratório de imunologia, a professora doutora Jane Lima, e cumprimento também a coordenadora do evento, que está aqui hoje no papel duplo, nos auxiliando, dando um auxílio luxuoso como mestre de cerimônia, professora doutora Adriana Bose. Quero cumprimentar também
de maneira muito especial a cada docente de outras instituições e também da nossa universidade que participam desse evento. Quero cumprimentar cada discente que participa desse evento, bem como cada técnico e técnica administrativa que colaboraram para que esse evento acontecesse nesse nível tão elevado como está acontecendo aqui hoje. Foi bem dito aqui, muito bem dito pelos que me antecederam, a importância desse evento em tempo de pandemia. O fato de ser o primeiro workshop de imunologia, e a professora Jane falava da criação em tempo recente do nosso laboratório, eu quero externalizar aqui para todos os que nos assistem que a nossa universidade ela também é uma jovem universidade. No próximo ano, nossa universidade completará 30 anos de existência. Nós somos uma junção de faculdades isoladas que nos tornamos uma federação de escolas superiores e, finalmente, uma universidade. Mas, em tão pouco tempo, nós conseguimos avançar e fazer com muita qualidade o ensino, a pesquisa e a extensão. E hoje estamos em um nível de maturidade acadêmica e científica que nos permite realizar em rede um evento como esse, que tem uma importância não apenas na região, mas pela própria possibilidade de ser transmitido pela internet. Eu diria que tem um alcance em nível nacional, mas também em nível mundial. Então, neste momento, a Universidade Estadual de Santa Cruz tem a oportunidade de dialogar cada vez mais com o público externo. Eu quero aqui me solidarizar com todos os familiares das pessoas que foram vitimadas e que perderam suas vidas devido à Covid-19. Infelizmente, passamos dos 100 mil casos de mortes no Brasil. Isso é um número gigantesco para nós, mas muito mais do que número, muito mais do que estatística, tem envolvido pessoas, tem envolvido famílias, tem envolvido relações humanas, e isso para nós não tem um preço. Mas nesse momento a universidade tem tido a oportunidade de dialogar com a comunidade externa. No último dia 19, nós realizamos aqui a abertura de um seminário integrador da nossa universidade, que envolveu a pesquisa, o ensino, a extensão, mas também envolveu a internacionalização e a inovação na nossa universidade. Foi um evento aberto a toda a comunidade acadêmica e a comunidade regional e nacional, um evento exitoso que contou com um número significativo de trabalhos apresentados pelos nossos docentes, pelos nossos técnicos e pelos nossos discentes. Foi um seminário que, de fato, conseguiu integrar ensino, pesquisa, extensão, inovação e internacionalização, integrou também as 3 categorias da nossa comunidade acadêmica, que são os docentes, os técnicos e os discentes, mas mais do que isso, muito mais importante, conseguiu integrar a universidade com a sociedade na qual nós estamos inseridos. Em um momento como esse, onde o professor Neurivaldo falou muito bem de negacionismo, num momento como esse, de cortes aviltantes dos recursos para a educação, dos recursos para a ciência e tecnologia, quando nós fazemos um workshop como esse, mostramos à sociedade que, de maneira irrefutável, temos que defender cada vez mais os investimentos em universidades públicas, e universidades públicas com qualidade, porque o papel da universidade está para além de fazer ensino, pesquisa e extensão. O papel da universidade está sendo o papel de ser um farol de desenvolvimento para a nação. Qualquer país que se queira, de fato, ser considerado desenvolvido, tem que fazer investimentos cada vez maiores no ensino, na pesquisa e na extensão. A nossa universidade, desde março, está com as atividades de aulas de graduação paralisadas, mas a universidade está mais viva do que nunca. Nossos docentes estão fazendo pesquisas, inclusive pesquisas voltadas para o combate à Covid-19. Nossos técnicos administrativos estão fazendo o trabalho administrativo de maneira remota. E, em breve, iniciaremos o nosso semestre temporário, excepcional,
com a modalidade de ensino remoto, envolvendo assim os nossos discentes de graduação e pós-graduação. Portanto, eu quero aqui parabenizar mais uma vez a professora Fernanda Gaiotto, a professora Jane, a professora Adriana, ao professor Neurivaldo, como a todos os envolvidos, não apenas na coordenação, mas como participantes, porque é dessa forma que nós daremos a resposta à sociedade de que o recurso investido na universidade gera resultado e resultado positivo. A sociedade espera muito das nossas universidades públicas e as universidades só servem se for para servir. E é para isso que estamos aqui, para servir a sociedade. Desejo a todos um evento extremamente profícuo e que vários eventos desses ocorram e que em breve façamos eventos presenciais, para que assim possamos dirigir cada vez mais o papel da universidade à sociedade, levando sempre em consideração que a universidade tem um papel político institucional, e que não podemos abrir mão deles. Desejo aqui um evento, mais uma vez, profícuo a todas e a todos. Agradecemos a presença do senhor reitor e demais autoridades na abertura do primeiro workshop de imunologia e convidamos a todos para assistirem à continuidade da programação. Um ótimo abraço. Olá a todos. O primeiro workshop de imunologia da UESC traz para essa abertura científica o doutor Gilberto Sabino Santos. Ele é egresso da nossa universidade e atualmente é virologista do Departamento de Medicina Tropical de Tulane University, em New Orleans. O foco de suas pesquisas é o entendimento dos padrões ecológicos e a influência da degradação ambiental no surgimento de novos vírus, incluindo vírus zoonóticos, que podem causar de doenças letais, tanto em humanos como na vida selvagem. Ao longo da palestra, vocês podem fazer suas perguntas pelo chat, que o doutor Gilberto estará presente para respondê-las. Eu passo agora a palavra para o doutor Gilberto contar um pouco da sua história no Brasil e as pesquisas internacionais. Muito obrigado, doutora Jane. Eu agradeço primeiramente o convite pela doutora Jane e a comissão organizadora do workshop de imunologia da Universidade Estadual de Santa Cruz, a qual eu tenho tanto carinho. Né? Fiz ciências biológicas, modalidade médica, biomedicina, na UESC, me formei em 2008. Então, tive uma carreira procurando sempre entender, me apaixonei pelos vírus já na UESC, e procurando entender justamente esses padrões ecológicos, evolutivos e imunológicos que estão justamente no mundo animal e que podem passar para o ser humano. Né? E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a possível origem do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença do coronavírus 19. E tentar entender também um pouco sobre a defesa imunológica desse hospedeiro, desse possível reservatório natural. Mas tudo isso dentro de um contexto, que é o contexto da saúde única, procurando entender a interface do homem com a vida selvagem. Diante disso, primeiramente, vou mostrar as características genômicas e morfológicas da partícula viral do SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 pertence à ordem Nidoviralis, família Coronaviridae. Como nós podemos observar aqui à esquerda do slide, nós temos uma partícula viral do SARS-CoV-2. Não somente o SARS-CoV-2, mas todos os membros da família Coronaviridae possuem essa proteína que está ancorada no envelope viral, que é a proteína, como se fosse uma espícula, que é a proteína spike. E isso visualizado, quando foi visualizado primeiramente na microscopia eletrônica, tinha uma ideia de como se fosse uma coroa, por isso o nome coronavírus. Então, o SARS-CoV-2 também está inserido na subfamília Orthocoronavirinae, que possui 4 gêneros. É importante entender que todos os coronavírus possuem a sua origem no mundo animal, na vida selvagem. Mas hoje nós vamos focar no gênero beta-coronavírus,
que infecta particularmente mamíferos, e foi também onde surgiu o vírus MERS coronavírus, que foi a origem em 2012 e 2015 da epidemia do MERS coronavírus no Oriente Médio, como também a epidemia do SARS coronavírus em 2002 e 2004 no Sudeste Asiático. Como nós podemos verificar aqui, o genoma do SARS coronavírus 2 é um genoma de fita simples de RNA, polaridade positiva, e possui várias ORFs, é um genoma muito grande para ser considerado de vírus, que aproximadamente todos os coronavírus têm um genoma que varia de 20 mil a 32 mil pares de base. O genoma do SARS coronavírus 2 é aproximadamente 30 mil pares de base, e possui umas ORFs, que são os frames de leitura. Esses frames de leitura vão codificar para cada parte das proteínas virais, sendo elas estruturais ou não. Como nós podemos verificar em verde aqui, temos um pacote das ORFs 1A e 1B, que vão dar origem a grandes poliproteínas, que vão ser clivadas após o vírus entrar na célula, na replicação viral, vão ser clivadas em proteínas não estruturais e também na proteína, que é uma proteína básica, que é a RNA polimerase viral. O pacote da S, que vai dar origem, vai codificar a proteína spike, de glicoproteína spike. Temos o pacote da M, que vai codificar para a proteína M, que está também ancorada, uma proteína transmembrana ancorada no envelope viral. E a proteína N, que está codificando a nucleoproteína que envolve o RNA do vírus, impedindo que esse RNA seja degradado no citosol. Então, ela protege também, serve para proteger o RNA viral. E temos a proteína E, que está também ancorada, uma proteína, um pentâmero, ancorada também no envelope viral. Diante disso, eu não vou entrar em detalhes no ciclo replicativo do SARS coronavírus 2, mas é importante entendermos isso, porque mais para frente, o que eu vou falar, vocês precisam desse conhecimento. O SARS coronavírus 2, após a dissorção e interação com o receptor, que é o ACE2, esse receptor é chamado de receptor da enzima convertidora de angiotensina 2, que está presente na maioria das células epiteliais do trato respiratório superior e inferior, como também gastrointestinal. Por isso, o SARS coronavírus 2 causa uma síndrome respiratória e também um desconforto gastrointestinal, que tem sido observado. Então, após a interação e entrada do vírus na célula, o vírus ele produz uma cópia do seu genoma, do seu RNA viral, o genoma. Mas também o vírus ele possui vários, isso já é também não só para SARS coronavírus 2, mas para todos os coronavírus, que são os RNAs subgenômicos, canônicos, aproximadamente 9 RNAs subgenômicos, que vão dar origem, que vão codificar para suas respectivas proteínas do vírus, estruturais ou não. Já sabe que algumas proteínas não estruturais do vírus estão associadas justamente à evasão do sistema imune. Particularmente, a nossa defesa para vírus, particularmente vírus de RNA, está baseada aos nossos receptores intracelulares, que é o RIG1, e também temos o MDA5, que vão ser associados e vão ativar toda a cascata de citocinas pró-inflamatórias. Porém, o SARS coronavírus 2 ele ainda possui mais 3 RNAs subgenômicos, que não se sabe ainda muito bem qual é a funcionalidade desses RNAs subgenômicos. Tendo em vista isso, eu vou tentar trazer para vocês aqui os eventos realmente como aconteceram dessa epidemia do SARS coronavírus 2. Em 1º de dezembro, foi detectado e foi notificado o primeiro caso de paciente com a doença, com uma síndrome. O paciente tinha uma síndrome, uma certa pneumonia, né? Não se sabia ainda bem o que era. Então, em 2019, em janeiro de 2020, isso foi em dezembro de 2019, 1º de dezembro. Em janeiro de 2020, 1º de janeiro, foi detectado, então, já rapidamente, o vírus, o genoma do vírus. E, então, em amostras de ambientes. E foi visto que esse vírus tinha uma certa similaridade com o SARS coronavírus, que também tinha sido emergido na região da China, na mesma região do Sudeste Asiático.
E isso foi muito importante, porque nesse pensamento, o que aconteceu? Todos os coronavírus, como têm origem no mundo animal, e particularmente os beta-coronavírus, têm a sua origem em morcegos, são os ancestrais, são os morcegos, então se pensou da seguinte forma: como vamos rastrear a origem desse vírus? Então, como nós vamos ver, para os SARS-coronavírus, geralmente os coronavírus eles têm sua origem no animal, porém não consegue, devido à diferença de receptores e também a diferença da história evolutiva, o vírus não consegue automaticamente infectar seres humanos. É o que se pensa, né? Não se sabe ainda. Então, geralmente tem um hospedeiro intermediário. E no caso do SARS-coronavírus, foi os chamados gatos civetes. E no caso do MERS coronavírus, da epidemia do MERS, foram os dromedários. Porém, o SARS-coronavírus 2 não se sabe, não tem uma ideia qual seria o hospedeiro intermediário. Então, todas as pesquisas e um esforço foi feito, então, para tentar entender essa origem, porque é importante, sabendo a origem, rastrear e como trazer medidas preventivas e profiláticas. Disso, então, partindo da origem e do conceito de que o SARS-coronavírus 2 era parecido com o SARS-coronavírus, foi feito um rastreamento de sequências de SARS-coronavírus parecidos em morcegos e tentando entender esse processo do hospedeiro intermediário. E foi verificado que amostras de pangolins possuíam um genoma de aproximadamente 96% de similaridade. Quando você avalia aqui no quadro, aqui em rosa, podemos verificar, numa análise filogenética, do genoma completo do SARS-coronavírus relacionado de pangolim e relacionado também do morcego, parecia, então, que a origem tinha vindo do pangolim. E depois, esse vírus tinha, de alguma forma, se tivesse ou outro intermediário, ou diretamente, conseguiu infectar os seres humanos. Porém, quando se analisa somente a subunidade S1 da proteína spike, aquela proteína, não sei se vocês se lembram, que eu mostrei, que parece uma coroa que está ancorada no envelope do vírus. Quando se analisa somente a subunidade S1, verifica que existem algumas mutações que não está encontrada no do morcego, e sim que é muito mais similar do pangolim com o do ser humano. Entretanto, o SARS-coronavírus 2, que infecta os seres humanos, ele possui um motivo de furina, e isso favoreceu esse vírus de ser altamente transmissível entre humanos. E essa mutação não é encontrada nem no morcego, no vírus que foi relacionado ao morcego, nem do pangolim. Então, parece então que o SARS-coronavírus, ele ficou, assim como o MERS coronavírus, ele ficou entre morcegos e dromedários durante aproximadamente 30 a 50 anos circulando, até que, então, essa pressão seletiva, essa pressão evolutiva, fez com que o vírus fosse capaz de dar um pulo interespecífico e infectar os humanos. E é o que parece que deve ter acontecido com o SARS-coronavírus 2. Até então, pensava-se assim, que havia essa pressão seletiva entre os morcegos e os pangolins, e, de alguma forma, não se sabe se teve ou outro hospedeiro intermediário, e o vírus teve um sucesso de poder infectar os seres humanos. Porém, analisando bem detalhadamente somente a proteína spike, o gene da proteína spike, o que codifica a proteína spike, foi analisado que é o seguinte, na porção N-terminal, e tanto na porção C-terminal, e da proteína da porção S2, da proteína spike, parecia que o vírus, na verdade, tinha vindo de um ancestral comum, como nós podemos observar aqui no slide, laranja relacionado a pangolim. O verde seria relacionado aos morcegos, né? E parece que a origem ancestral vinha do pangolim. Entretanto, quando avaliamos aquela porção que está justamente da porção S1, que é altamente variável, que é um loop variável, verifica-se que, na verdade,
o ancestral mais antigo, mais comum, seria o dos morcegos. Diante disso, foi feita, então, uma análise de todo o genoma. E como eu falei para vocês, que era importante aquele conhecimento que eu mostrei no ciclo replicativo dos coronavírus, e particularmente do SARS-CoV-2, que possui, na sua replicação viral, fazem vários RNAs subgenômicos. E esse é o problema do SARS-coronavírus e de alguns coronavírus. É difícil rastrear a sua origem, porque cada RNA subgenômico acontece uma recombinação homóloga. E essa recombinação homóloga, que é do próprio vírus, e acontece ali, dificulta rastrear a sua origem. Então, rastreando cada parte do genoma, foi verificado que o quê? Que o SARS-coronavírus, na verdade, como vocês podem ver onde eu fiz o destaque, parece que o SARS-CoV-2, ele é primo do SARS relacionado com os morcegos, irmão do SARS-coronavírus relacionados com morcegos e primo do SARS-coronavírus relacionado com os pangolins. Então, parece, realmente que o ancestral que deu origem ao SARS-CoV-2, que foi capaz de infectar os seres humanos, veio dos morcegos, passando, então, do ancestral que diferenciou entre pangolim, seres humanos e também o morcego. Diante disso, foi então tentar entender realmente como de onde veio essa origem realmente, né? Será realmente que foram os morcegos? E quanto tempo, né, que a gente descreve como sendo o relógio molecular, né? Então, estimando essa origem, o relógio molecular, agora, muito com mais informações, recentemente, em agosto, foi visto esse trabalho, e com muito mais sequências foram analisadas 68 sequências, antigamente tinha um pouco de sequências que foram analisadas, e foi visto que o quê? Aqui na figura, onde vocês podem observar, na árvore filogenética, em cinza estão as origens de animais selvagens, são todos relacionados aos morcegos. Azul seria o vírus relacionado ao SARS-coronavírus da primeira epidemia, de 2002 a 2004. Em verde são os SARS-coronavírus relacionados aos pangolins. E em vermelho é o SARS-CoV-2, da pandemia atual. Diante disso, verificou que o SARS-CoV-2, que da pandemia original, que originou essa pandemia, provavelmente teve um ancestral comum em morcegos que originou essa pandemia. E como nós podemos observar aqui no quadro, à esquerda, a estimativa é que essas regiões que vocês podem ver aqui são chamadas de regiões não recombinantes. Esses autores fizeram um trabalho de bioinformática, incluindo 3 metodologias, e verificaram regiões no genoma que não acontecem recombinações, para poder justamente tentar rastrear a origem e estimar, né, o relógio molecular de quando surgiu esse vírus. E analisando essas 3 regiões, foi possível entender que o vírus que deu origem ao SARS-CoV-2, tanto como também aos relacionados ao pangolim, provavelmente estava circulando já em morcegos por aproximadamente décadas, mais exatamente, em 1982. Então, com esse estudo, é uma forte evidência de que, na verdade, o SARS-CoV-2, a sua origem são os morcegos. Mas será que é mesmo? Porque, primeiramente, precisamos entender um conceito básico e importante que está incluído em zoonoses, que é o conceito dos reservatórios naturais. Como é que é isso? Nessa pirâmide aqui, nesse triângulo, podemos entender o seguinte. Em cima, nós temos a base, o reservatório natural, que é o hospedeiro, que possui o vírus. No caso, o patógeno, mas estamos falando do vírus. E esse vírus é transmitido a um outro hospedeiro, que está na base da pirâmide, através de um veículo, que esse veículo pode ser aerosóis,
a partir das excretas desse hospedeiro, ou também pode ser transmitido por vetores, como também exemplo de vetores temos como a dengue, é transmitida por artrópodes, né? Pode também ser transmitido por outros tipos de vetores. Porém, para ser considerado um reservatório natural, alguns critérios são importantes. E temos que analisar esses critérios, que são o quê? Primeiro, a ecologia, a história evolucionária da ecologia, é importante verificar isso. Quanto tempo tem a história evolutiva e a ecologia desse vírus com o seu reservatório natural? Esse vírus, ele consegue se replicar e sobreviver nesse reservatório, nesse hospedeiro, com sucesso, se replicar? Ele consegue ser transmitido entre as espécies daquele hospedeiro com muita facilidade? Ele tem uma infecção persistente nesse hospedeiro? Ou seja, não é somente uma infecção acidental, porque em humanos, o SARS-CoV-2 é uma infecção acidental. Não somos persistentemente infectados por esse vírus. E outra coisa que é básica para o conceito de ser reservatório natural é não desenvolver uma doença aparente. Então, esses conceitos precisam ser encontrados para que um reservatório natural, um animal, seja considerado reservatório natural. Diante disso, por que os morcegos são reservatórios naturais de vários vírus? Os morcegos têm uma grande gama e podem albergar muitos vírus, como nós podemos verificar aqui. Diante disso, um experimento foi feito recentemente, muito bonito, tentando entender se realmente o SARS-CoV-2, eles são reservatórios, poderiam ser reservatórios se os morcegos poderiam ser realmente reservatórios do SARS-CoV-2. Então, para isso, como nós podemos observar aqui, em A, B e C, são células de morcego. São células que foram infectadas experimentalmente com SARS-CoV-2. Em D, E e F, são células de ferrões que foram identificados, que foram infectados experimentalmente com SARS-CoV-2. No A, nós podemos verificar que no início da infecção, temos uma leve infiltrado leucocitário, indicando isso que o quê? Que poderia ser uma inflamação. Em D também, aqui nós temos um grande, nos ferrões, temos uma grande infiltrado leucocitário. Em B, em marrom, um pouco marrom, está mostrando aí marcação para a proteína do SARS-CoV-2, proteína N, e verificando que o quê? Que realmente o vírus está presente ali, tanto nos morcegos, como no epitélio dos morcegos, como nos ferrões. Porém, ainda com grande infiltrado leucocitário nos ferrões e diminuído totalmente nos morcegos. E em C, verifica que o tecido não tem mais lesão nenhuma nos morcegos e altamente lesão infiltrado nos ferrões. Isso é uma forte evidência de que os morcegos realmente podem ser os reservatórios do SARS-CoV-2, porque não desenvolvem uma doença aparente, não sofrem com a infecção do vírus. Diante disso, precisamos entender a imunologia, como que é o sistema imune dos morcegos. Já se sabe, já é sabido que os morcegos possuem células T, células B, também macrófagos e células dendríticas e neutrófilos. Até o momento, foi descoberto e foi caracterizado essas células em morcegos. E também é sabido que os morcegos montam uma resposta humoral, com IgM, IgG, IgA e IgE. Porém, não se sabe realmente qual é a duração desses anticorpos. Por exemplo, espécies de morcegos podem reagir diferentemente e ter diferentemente classes e subclasses de anticorpos. Carolia piscillata possui somente 5 subtipos de... Possui somente um subtipo de IgG. Já o Myotis lucífagos possui, que é outra espécie e outra família de morcegos, possui 5 subtipos de IgG. E estudos também já com vacina para o Desmodus rotundus, que é o morcego hematófago reservatório do vírus da raiva, foi visto que ele desenvolve IgG e anticorpos neutralizantes, que neutralizam a ação do vírus. Porém, não são duradouros. Após 95, 65 dias, esses anticorpos tendem a
ter uma diminuída em níveis detectáveis praticamente indetectáveis. Diante disso, o que realmente faz com que os morcegos possam albergar tantos vírus e não sofrer com a infecção viral? Uma hipótese seria a habilidade única dos morcegos, serem os únicos mamíferos que têm a habilidade do voo. Como nós podemos verificar aqui, na tabela, mostra aproximadamente a temperatura corporal de várias espécies de morcego, tanto do Velho Mundo como do Novo Mundo, durante o voo. E essa temperatura é praticamente como se fosse, em humanos, um estado febril e altamente febril. E isso desencadeia muitas respostas e muito estresse celular. E aqui à direita, nós podemos verificar a temperatura corporal do morcego durante o dia. Veja como essa temperatura altera. Pode ser aproximadamente 20 graus Celsius até 40 graus Celsius durante o dia, no mesmo dia. Então, isso realmente já é um sistema inato de defesa dos morcegos. Como que os patógenos podem sobreviver e ter altos níveis, cargas virais, sofrendo e essa pressão evolutiva e seletiva de temperatura e variação durante o dia? Nós, seres humanos, não variamos nossa temperatura dessa forma. Podemos variar se fazemos um exercício, corremos, nadamos, porém, é um momento, e depois paramos, e a nossa temperatura corporal permanece a 37 graus Celsius e aproximadamente 36,4 graus Celsius. Porém, os morcegos, num só único dia, essa variação é extrema. E o que essa variação e essa temperatura altíssima, que é chamado a teoria da febre nos morcegos, né, pode causar um estresse celular altíssimo. E a nossa resposta para estresse celular é basicamente baseada na via chamada via Sea-Gas-Sting. Essa via Sea-Gas-Sting, o que vai acontecer? Aqui, basicamente, ela vai reconhecer RNAs, ou DNA, RNA dupla fita, ou DNA que está livre no citosol. Por que isso? Porque isso é um reparo celular, é um estresse celular. Quando você tem um aumento de temperatura, você tem dano celular, você tem dano de DNA, você tem estresse oxidativo. Tudo isso vai causar uma cascata que vai ativar, vai recrutar a STING. A STING é uma proteína estimuladora dos genes de interferon. E ela está associada ao retículo endoplasmático rugoso. Ela vai ser recrutada ao Golgi. No Golgi, ela vai passar por uma cascata, vai recrutar também, quando ela é ativada, proteínas que são quinases. Essas quinases são fosforiladas e também são fosforiladas no IRF3. O IRF3 é uma outra proteína que, na verdade, é um fator regulador de interferon. E pode acontecer das duas coisas. A STING pode ser ativada e ativar apoptose, necrose e autofagia. Isso é uma defesa nossa para patógenos intracelulares, mas também uma defesa contra a imunidade humoral, contra tumores, contra danos mitocondriais. E a outra que acontece é que esses fatores reguladores de interferon vão ativar os fatores de transcrições que vão ser importantes para o quê? Para citocinas pró-inflamatórias, como interferon do tipo 1, que é basicamente a básica resposta para vírus, e TNF-alfa, como também outras proteínas, outras citocinas pró-inflamatórias, IL-6, IL-beta, e isso vai desencadear também toda a cascata para recrutar células como TH17, que vão justamente fazer todo o inflamassoma. Dessa forma, foi entendido que os morcegos, essa habilidade, a evolução dos morcegos de poder voar, faz com que essa temperatura corporal esteja aproximadamente 40 graus Celsius, faz com que a ideia e essa teoria seja realmente comprovada, que os morcegos, na sua defesa, eles realmente estão confiando na sua resposta humoral. Porém, como que essa resposta baseada dos morcegos com o humano? Então,
Então, o estudo que foi realizado em 2018 mostrou que os morcegos possuem justamente também a resposta a danos e a estresse oxidativo, que é o cegás. Porém, os morcegos possuem uma deficiência, uma mutação no aminoácido 358 da proteína Sting, que é uma serina, e é uma deleção, e eles perderam isso comparado com os humanos. Isso faz com que o Sting não seja totalmente fosforilado e não ative uma cascata tremenda dos IRFs, que são os fatores reguladores de interferon, fazendo com que você tenha uma tolerância imunológica e resposta muito fraca de interferon, fazendo com que esses morcegos tolerem a infecção viral. Então, parece que o quê? Juntando todas essas ideias, tudo que nós entendemos até o momento agora, todos esses resultados juntos, mostram que os morcegos realmente são ideais, e são ideais reservatórios de vírus. Porque também existe uma coisa, como eu falei, a história evolutiva. Os morcegos, aproximadamente, têm 50 a 60 milhões de anos de evolução. Os vírus de RNAs, aproximadamente 200 a 150 milhões de anos de evolução. Então, os morcegos vêm há muito tempo nessa pressão seletiva e nessa evolução convivendo com os seus vírus, favorecendo esse íntimo relacionamento com esses vírus que estão justamente evoluindo. Porque uma ideia, como virologista, quero deixar claro para vocês, que os vírus não é favorável evolutivamente para os vírus matar e destruir completamente os seus hospedeiros. O vírus, quando ele está bem adaptado ao seu hospedeiro, ele é transmissível facilmente entre as suas espécies, e isso é evolutivamente favorável para o vírus. Porém, quando não está adaptado e quando acontece a infecção acidental, como no caso dos humanos, a resposta que nós temos contra esses vírus é exacerbada. E muitas vezes nós morremos pela resposta exacerbada ao vírus. Diante disso, os morcegos são os vilões? Será, então, que os morcegos são os vilões? Não, temos que parar de tratar os morcegos como os vilões. Este é o conceito da One Health, a saúde única. O que acontece? O que tem acontecido? Então, eu quero que esse conceito esteja bem firme na nossa memória. Ligar a biodiversidade com a mudança da paisagem a doenças. E esse conceito é basicamente isso. As setas em preto no slide mostram o seguinte: um sistema que está em equilíbrio. Quando esse sistema está em equilíbrio, você tem uma paisagem heterogênea, ou seja, um ecossistema em equilíbrio. E você tem todo o nicho e toda a cadeia funcionando, onde vocês têm os grandes predadores, os médios predadores, que vão justamente predar os principais reservatórios de vírus, que são os pequenos mamíferos, particularmente roedores e morcegos. Quando você tem um desequilíbrio desse ecossistema, ou seja, a degradação ambiental, como eu mostrei no slide anterior, em massa, o que acontece? Os primeiros a sofrerem com a degradação ambiental são os grandes predadores, os animais de biomassa maior, que são os grandes predadores e os médios predadores, que na verdade são quem predam os roedores e morcegos. Esses animais, estando livres dos seus predadores, ocorre um boom populacional. Esse boom populacional faz com que a prevalência de vírus seja alta. Então, essa é a cascata que nós, seres humanos, temos desenvolvida. E por isso o surgimento de grandes epidemias. Acontecendo o contato, nós estamos diminuindo o ecossistema onde esses animais vivem, e existe um efeito que é chamado de efeito da diluição, onde o vírus é diluído, o patógeno é diluído na natureza quando você tem um ecossistema em equilíbrio. Diante disso, será que eu estou falando isso somente porque eu amo os morcegos e gosto do ecossistema? Não, existem padrões. Nosso grupo estudou justamente hantavírus em morcegos. E o hantavírus ele é um outro vírus que causa também uma síndrome pulmonar e cardiovascular. E conseguimos mostrar em morcegos do sudeste brasileiro, aqui no A, B e C, nós temos morcegos e C, D, E e F na esquerda,
nós temos morcegos, células de morcego. A e D são células não infectadas. A é uma célula de coração, são miocárdios, e D são hepatócitos. E na B e C são células miocárdicas de desmodos rotundos, o morcego hematófago, marcando a proteína N, que é a proteína do núcleo capsídeo do hantavírus, mostrando que existe uma infecção viral nas células miocárdicas intensa. E na letra E e F, também nos hepatócitos. E isso foi justamente associado, como nós verificamos aqui, nós temos esses indicadores à esquerda aqui. Na esquerda nós temos dominância de espécies, a diversidade xenovina, que é um indicador de biodiversidade, e o Chow-1, que é um indicador de riqueza de espécies. E foi verificado que o quê? A dominância de espécie é quando você degrada o meio ambiente e você tem o quê? O favorecimento somente de umas espécies, que nós chamamos de também espécies generalistas. Elas se adaptam melhor à degradação ambiental. E foi visto que o quê? Quanto maior a dominância de espécie para hantavírus, maior a probabilidade de infecção desses morcegos por hantavírus. Da mesma forma, observando a diversidade de espécies, quando você verifica que tem um decaimento na diversidade de espécies, você tem uma probabilidade menor de infecção de hantavírus. Quando você tem uma maior diversidade de espécies, você tem um decaimento da infecção de hantavírus em morcegos. E da mesma forma, quando você tem uma maior riqueza de espécies, você tem a menor probabilidade de encontrar morcegos positivos para hantavírus. Mas é só hantavírus que nós temos visto. O nosso grupo também de pesquisa, no trabalho que foi realizado durante um dos meus pós-doutorados, doutorado e pós-doutorado, verificamos que morcegos com coronavírus, para a nossa alegria, esses morcegos foram relacionados esses coronavírus foram relacionados aos alfa-coronavírus, que são, muitas vezes, esses alfa-coronavírus são relacionados aos coronavírus que causam o resfriado comum. Essa pesquisa foi verificada justamente em Montes Claros, numa reserva ecológica e na cidade. E encontramos na cidade de Montes Claros, em regiões que justamente degradadas, morcegos com alfa-coronavírus. Diante disso, como fazer, então, para prever a próxima pandemia? Será que os morcegos são os culpados? Não são, como eu já havia dito. Esse gráfico aqui, esse mapa, mostra a diversidade de morcegos no mundo. E também mostra a diversidade de vírus nos morcegos, mostrando que uma modelagem foi realizada, verificando que a possibilidade, tentando predizer onde surgiria a nova pandemia. Uma nova pandemia poderia surgir. E como nós vamos verificar, em verde, altamente verde, é zero, praticamente zero. Vermelho, alta probabilidade. Verifique no mapa qual é a região que possui mais probabilidade de uma nova pandemia existir. Obviamente, Sudeste Asiático, África, e olhe no Brasil e a América do Sul. Porque é onde possui a maior diversidade de morcegos. É justamente na nossa região, no Brasil. Então, justamente a região amazônica, nós também já realizamos estudos lá e verificamos morcegos infectados com hantavírus na região amazônica. E justamente vocês podem verificar aqui como que essa região amazônica e a nossa região amazônica está sofrendo com a degradação ambiental, que é chamado o arco da degradação ambiental. E vocês verificam nessa região como que está uma paisagem de mosaico. A degradação ambiental e a urbanização têm feito justamente o contato desses animais selvagens que albergam esses vírus muito mais em contato com seres humanos. Diante disso, como podemos fazer para prevenir uma próxima pandemia? Precisamos pensar num contexto único, de nos unirmos e acabar de pensar esse ego de que nós somos o centro e somos o topo da pirâmide. Não somos. Precisamos entender que fazemos parte de um meio. Precisamos viver em harmonia com esse meio.
é o conceito da saúde única, que envolve a saúde humana, a saúde do meio ambiente e a saúde animal. Se você não tem essas 3 saúdes bem estabelecidas, vamos acontecer do ambiente estar totalmente degradado e pandemias vão surgir e não podemos ter uma questão de prever e justamente ter medidas profiláticas. Dessa forma, novos estudos precisam, então, focar da seguinte forma, na descoberta e numa grande escala seria uma vigilância ecoepidemiológica, focando na ecologia viral de cada vírus. Por que ecologia viral? Que é nesse contexto de One Health. Não se pode fazer hoje ciência e pesquisa sozinho. A One Health é multidisciplinar. É impossível dominar todas as áreas, mas com todos unidos, justamente esforços para o conhecimento, podemos justamente prever. Então, estudos e futuros estudos, é importante fazer a descoberta, essa vigilância e essa larga escala ecoepidemiológica, focando justamente não somente na descoberta do vírus, mas também descobrindo os vírus e tentando estratégias vacinológicas antes das epidemias surgirem, vacinológicas, porque aí você tem um tempo de conhecimento desses vírus, pode estudar o vírus mais a fundo e não ter a pressa para produzir uma vacina que muitas vezes pode não ser segura e eficaz. E usar essa vacina para tratar não somente os humanos, mas também os animais peridomésticos e domésticos. Diante disso, eu agradeço a oportunidade por falar um pouco do meu trabalho, também falar um pouco sobre esse tema que é muito importante, e eu deixo aqui uma coisa para que pensamos realmente, podemos pensar, o Vincent Servant, um grande biólogo e ambientalista australiano, disse uma coisa muito importante, que nós, seres humanos, não podemos perder nunca o contato com a natureza, porque precisamos entender que dela somos parte, não somos o centro, e nem o topo. Dessa forma eu agradeço e fico aberto a perguntas.